Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula, nós vamos começar aí a trabalhar com o artigo. Artigo é uma classe de palavras nova. Nós vamos começar a trabalhar essa classe de palavras agora. Lembrando que nós já vimos substantivo, nós já vimos adjetivo, agora vamos para o artigo. O artigo é bem tranquilo, bem simples, tá bom? Mais fácil do que substantivo e adjetivo, né? Porque quando nós trabalhamos com substantivo, nós temos diversas classificações: substantivo concreto, abstrato, simples, composto, enfim. E ainda questão de flexão, enfim, há diversos pontos a serem trabalhados, adjetivo também. Agora o artigo ele é bem tranquilo, vocês vão poder comprovar isso. Vamos lá. Nós vamos seguir aí o que está no livro de vocês, tá bom? Não vamos sair aí do que o livro traz de teoria, porque é mais fácil para vocês depois voltarem, revisarem, tá bom? Se quiserem sublinhar aí as partes mais importantes, é bom fazer resumo dessas páginas teóricas que tem no livro de vocês, fazer mapa mental, enfim, vocês podem ficar à vontade. Vamos lá. Artigo. Leia o pensamento do Dalai Lama a seguir. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Dalai Lama. Bem, o Dalai Lama é um líder espiritual do budismo tibetano. É reconhecido mundialmente, entre outros motivos, pela sua sabedoria e pela defesa da paz. Então, vemos aqui a palavra de sabedoria do Dalai Lama, que é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Aqui nós temos no dicionário, explicando o que é budismo, que é uma religião que surge nos ensinamentos de Buda, que viveu entre 563 a.C. e 483 a.C. na Ásia. E tibetano, proveniente do Tibete, país da Ásia. Você consegue perceber a diferença entre um defeito e o defeito? Observe, ele diz, é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito, o defeito, você pode mudar. A diferença entre um defeito e o defeito, vamos refletir aí. Em qual desses termos o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer? Observem, um defeito ou o defeito. No primeiro caso, quando ele utiliza o quer dizer um defeito qualquer, Um defeito qualquer. Agora, o que a palavra dezena significa nesse pensamento? Do que dezenas no outro. Quer dizer realmente, em questão da dezena, exatamente ali 10 defeitos, ou no caso dezenas, diversas vezes 10 defeitos, quer dizer que são muitos, são diversos. Não há aí a contagem desses defeitos. E quando eu utilizo dezenas ou dúzias de vezes, dezenas de vezes, então são várias vezes, certo? Indefinidas vezes, tá bom? Então, aí no primeiro momento, o livro nos provoca a refletir sobre a utilização dos artigos, definido e indefinido. Então, antes mesmo de percebermos aqui, de entendermos o que é um artigo, nós já somos provocados a pensar aí na função, na utilização deles. O que é essencial para nós compreendermos aí a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. Bem, certamente você percebeu que no termo um defeito, a palavra que antecede o substantivo defeito, tem a função de indeterminar o seu sentido. Assim, entendemos que o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer, entre os inúmeros defeitos que temos. Já em o defeito, a palavra o determina o sentido de defeito. Então, para nós entendermos aí o quanto que estudar artigo é tranquilo. Porque, observe o próprio nome, o artigo indefinido vai o quê? Indefinir, indeterminar o sentido
de certa palavra, de certa expressão. Já o artigo definido, ele vai determinar o sentido do quê? Do substantivo, né? Que é a palavrinha que o acompanha. O artigo acompanha sempre um substantivo. Gramaticalmente, as palavras o e um são conhecidas como artigos. Então, quando eu pergunto da morfologia, ou gramaticalmente falando, o um, o uma, o a, ele se classifica como artigo. Então, eu tenho uma classe de palavras chamada artigo que vai abranger aí essas palavrinhas, tá bom? Os artigos são, portanto, agora isso é importante vocês sublinharem aí no livro de vocês, bem colorido, para vocês marcarem. Os artigos são palavras que variam em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, e antecedem os substantivos determinando-os ou indeterminando-os. Isso aqui é o principal, é o conceito, é o que nós devemos sair dessa aula com isso bem claro em nossa mente, tá bom? Tudo isso daqui, tá bom? Que eu marquei de amarelo, tá bom? Os artigos são, portanto, palavras que variam em gênero masculino e feminino, singular ou plural, e antecedem os substantivos, determinando-os ou indeterminando-os. Pessoal, então vamos lá. Elas variam em gênero e número, em gênero, né, feminino e masculino, o masculino, a feminino, um masculino, uma feminino, e em número, singular e plural, os, a, as, uma, uns, uma, umas, certo? Então, eles concordam em gênero e número com o substantivo, tá bom? Aí de novo a questão da concordância, lembra? Nós falamos de concordância lá quando trabalhamos o adjetivo. O artigo também concorda com o substantivo, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos uma tirinha, né? Agora leia essa tirinha. Café, a prova da professora Norma é sempre a prova. É mesmo, Preá. Toda vez só cai gramática. Por isso eu estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar de nada, Café. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio do que o Dalai Lama. No primeiro quadrinho, Preá diz que a prova da professora é a prova. Lembram que eu mencionei a vocês há pouco um exemplo? Um show, o show. Na verdade, eu acho que foi na aula de produção textual. Eu vi o show pela televisão. Eu vi um show pela televisão. Quando eu utilizo o artigo definido o, quer dizer que foi um show, foi o show, foi especial, né? Foi incrível, único. Agora, quando eu digo um show, é porque foi um show qualquer, certo? Então, ali da mesma forma, a prova não vai ser uma prova qualquer, não. Vai ser a prova, será a prova. Difícil, né? Ele diz isso porque ele acha que é difícil, tanto que tem que ter a sabedoria lá do Dalai Lama para conseguir responder a prova da professora Norma de gramática. Nessa situação, ele quis dizer que a prova elaborada pela professora Norma é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Esse sentido é expresso pelo uso do artigo a, que determina a prova da professora. Determina. Artigo definido. Ele vai determinar. Ou seja, eles não estão falando de uma prova qualquer, comum, de sentido indeterminado. Eles estão falando da prova da professora Norma, que é a prova, a mais difícil. Assim, podemos classificar os artigos como: observem o quanto é tranquila a questão do artigo. Olha aqui, ó, os artigos que nós temos. São só esses, tá bom? Nós temos os definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas. Ali nós temos o masculino e feminino, singular e plural. Observe outros exemplos. A prova, uma prova. Quando falamos a prova, estamos nos referindo a uma prova determinada. Já no exemplo, uma prova, estamos nos referindo a qualquer prova,
pois o artigo uma tem valor indeterminado. É importante observar que o artigo acompanha o gênero e o número do substantivo. Observe. O artigo acompanha o gênero e o número do substantivo, ou seja, ele concorda. Se o meu substantivo é masculino, o meu artigo que o acompanha será no masculino. Se o meu substantivo está no plural, o meu artigo deve estar no plural. Então, é necessário essa concordância. Então, o artigo acompanha o gênero e o número do substantivo. Observe, o convidado. Convidado é um substantivo que está no singular e é masculino. Está no masculino. Convidado, singular masculino. Meu artigo, então, singular masculino. Tá bom? Frutas. Frutas, feminino, palavra feminina, né? Frutas. E está no plural. Então, meu artigo tem que estar concordando em gênero e número. Então, deve estar no feminino e no plural. Tá bom? Então, não podemos esquecer isso. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre o substantivo e o artigo, entre outras classes de palavras que veremos adiante, é chamada de concordância. Então, se eu te perguntar o que é concordância, você irá me responder que é a relação de correspondência de gênero e número, que acontece entre o substantivo e outra classe de palavras. Aqui nós estamos tratando de concordância nominal, porque o substantivo é um nome. Lembram quando nós trabalhamos substantivo? Substantivo é a classe de palavras que nomeia as substâncias. Então, as palavras que nomeiam são nomes. Então, concordância nominal, ok? Assim dizemos que o artigo e o substantivo concordam em gênero e número. Há uma harmonia, deve haver essa harmonia. Se o meu nome, se o meu substantivo está no singular, masculino, meu artigo singular masculino. Plural feminino, meu artigo no plural feminino. Então, isso que é concordância, tá bom? Quando acontece um nome próprio, o artigo definido indica familiaridade. Esse uso é muito comum em alguns estados, como o Ceará. A Maria chegou cedo. Então, quando eu digo a Maria chegou cedo, eu utilizo aqui o artigo definido, quer dizer que eu conheço Maria, né? Há uma familiaridade. Olha, o Lucas não vem na aula hoje, não vem à aula hoje. O Lucas, todo mundo, eu suponho ali, né? Quer dizer que as pessoas que estão ali conhecem o Lucas, e eu conheço também, né? Lógico. Por isso que eu estou falando, olha, o Lucas não vem à aula hoje. Ou, aqui, a Gabi gosta de estudar. Quando eu utilizo o artigo definido, quer dizer que a familiaridade, ele indica a familiaridade, quando eu uso o artigo definido, tá bom? Agora, uma Maria, um João, é uma pessoa qualquer, ok? Então, o artigo definido quando ele é utilizado com substantivos próprios, nomes próprios, indica familiaridade, tá bom? É uma observação que o nosso livro traz, tá bom? Bem interessante. E agora nós vamos para as atividades, tá bom? Nós temos aí um poema, nós estamos trabalhando com poema agora, né? Vamos fazer a leitura dele e depois passaremos para as atividades. Felicidade. Tem pai e mãe que ficam juntos, a vida inteira até bem, velhinhos sem nunca se separar. Mas às vezes o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir, cada um seu próprio caminho. Mesmo que seja difícil, para que um não destrua o outro, é melhor se separar. A casa se divide em duas casas, no começo não há sol nem luar. No coração dos filhos, o temporal demora a passar. Felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica em novo casulo. Uma outra vida começa, e como tudo na vida, com coisas boas e más. A namorada do pai, o namorado da mãe, os filhos dos outros casamentos, que a gente olha enviesadamente, como um navio de bandeira, inimiga até a desconfiança passar. Seja qual for o caso da sua casa, tire do casulo mágico a borboleta. Felicidade, porque felicidade é sempre palavra azul. Mar,
montanha, vento, e a gente é quem escolhe se vai ou não usar. Nós temos aí um texto de Rosiana Murray, Felicidade. Agora vamos para as atividades. De que fala esse poema de Rosiana Murray? Bem, nós vimos aí que é um texto que fala, observe, sobre pai e mãe ficam juntos a vida inteira até velhinhos. Tem alguns, né? Mas, às vezes, o novelo se rompe, o pai e a mãe decidem seguir, cada um seu próprio caminho. E aqui na frente ainda fala, né? O namorado do pai, o namorado da mãe. Então, fala sobre o rompimento aí, né? Entre a separação de pai e mãe. Então, fala da separação dos pais. É importante nós notarmos aí esse tema, porque muitas vezes, quando pensamos em poema, lembramos de amor, de paixão, às vezes até de sofrimento, aquele sofrimento por amor mesmo. Mas o poema ele trabalha com diversos temas, né? Não há essa prisão em falar apenas de amor. Aqui é um assunto sério, um assunto familiar e que trata de subjetividade também, que trata de sentimentos, né? A separação entre pai e mãe, que muitas vezes é um momento difícil na vida de alguma criança, enfim. Então é importante observarmos isso também, tá bom? Então esse poema aí da Rosiana fala sobre a separação dos pais. 2. Releia os versos. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira até bem, velhinhos sem nunca se separar. O substantivo velhos está empregado no diminutivo, mas não denota tamanho pequeno. Velhinhos, mas não quer dizer que são pequenos. O que ele denota? Quando nós falamos, meus avós estão tão velhinhos, nós estamos denotando ali questão de afetividade, né, de carinho. Eles são velhinhos, então denota ali não tamanho, e sim afetividade. Nós vimos que o diminutivo, muitas vezes, ele é utilizado para isso, certo? Para demonstrar afetividade, carinho, tá bom? Então vamos lá, o substantivo velhinhos denota afetividade. O diminutivo do substantivo velhinhos denota afetividade, tá bom? 3. Retire do texto o substantivo que representa a dificuldade sentida pelos filhos após a separação dos pais. Tem uma palavra lá no texto que vai nos mostrar que não é tão fácil assim essa separação, que há aí uma dificuldade. Que palavra é essa? É a palavrinha temporal. Observe. A casa se divide em duas casas. No começo não há sol nem luar. No coração dos filhos o temporal demora a passar. Temporal é uma chuva, né? Confusão. Então, temporal ali demonstra a dificuldade, né, dos filhos enfrentarem aí essa separação, esse temporal, tá bom? Então, a palavrinha utilizada é temporal. 4. No dicionário, a palavra novelo significa bola feita de fios enrolados. Mas às vezes o novelo se rompe. A mesma palavra apresenta um significado diferente. Reescreva o verso substituindo-a por outra que mantém o mesmo sentido do texto. Pessoal, vamos lá. Nós vimos que uma das características do poema é a utilização da linguagem poética, né? Então, algumas vezes, alguma palavrinha é utilizada ali, mas não com seu sentido literal, né? Aí a questão, lembra das figuras de linguagem e tal. Então, a palavra novelo ali quer dizer bola feita de fios enrolados? Não é o sentido literal, aquele que se encontra no dicionário, tá bom? E sim, a questão, mas às vezes o novelo se rompe. O novelo, o que vai se romper ali? O casamento, não é? Muitas vezes o novelo se rompe, porque o casamento ele é repleto ali de ligações, enfim. Então ali o novelo vai se romper, o casamento vai se romper, a relação entre marido e mulher vai se romper, tá bom? Então há aí a utilização da linguagem figurada, tá bom?
E agora, para reescrever o verso, né, na verdade é para escrever, não para explicar a utilização, reescrever o verso substituindo-a por outra que mantenha o mesmo sentido do texto, mas agora de maneira mais literal. Né? Mas às vezes o casamento, a união se rompe, ou a relação, enfim, você pode utilizar aí a palavra que achar melhor, que é a sugestão de resposta, tá bom? Mas entendendo aí o que esse novelo significa, você pode escolher a palavra que bem entender. 5. Na segunda estrofe, o que a autora quis dizer com a expressão seguir cada um seu próprio caminho? Bem, vai cada um seguir o seu próprio caminho, não vão mais continuar juntos, ou seja, vão se separar, né? Uma casa vira duas, né? Ela ainda fala isso, porque vai cada um seguir o próprio caminho, vão se separar. Bom, ela quis dizer que os pais decidem se separar. 6. Em que verso do poema pode ser encontrado o motivo de a autora achar que às vezes é melhor que os pais se separem? Lá no poema ela diz que às vezes é melhor que isso aconteça, porque, observe, bem aqui, ó. Tem pai e tem mãe que ficam juntos a vida inteira e tal, mas às vezes o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir cada um seu próprio caminho. Mesmo que seja difícil, para que um não destrua o outro, é melhor se separar. Ela diz isso porque, antes que a relação fique pior, né? Um destrua o outro, é melhor que essa separação aconteça, para que ambos continuem bem, mas separados, tá bom? Então, no verso, para que um não destrua o outro, tá bom? Lembrando que verso é cada linha do poema, certo? Cada linha do poema é um verso. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos aqui, ó. 6 linhas, tá bom? Cada verso, cada linha é um verso. 7. Leia o verso. A casa se divide em duas casas. A palavra destacada nesse verso tem sentido definido ou indefinido? Explique. Casa está destacada, é um substantivo. Esse substantivo tem sentido definido ou indefinido? Como eu consigo identificar isso? Observando o artigo anterior. Observe o artigo, aquela palavrinha que está antes que vai definir ou indefinir o sentido do meu substantivo. Eu tenho o a. A é um artigo definido, então eu tenho um sentido definido. A autora se refere a uma casa específica, a casa onde a família mora. Então não é qualquer casa, é uma casa específica, tá bom? Por isso a utilização ali do artigo definido. B. Por que a casa se divide em duas casas? Cada um vai para o seu próprio caminho, eles vão se separar. Então antes eles viviam em uma casa só, agora cada um vai para uma casa, então uma casa vira duas, certo? Então quando a criança falava antes, a casa dos pais era uma casa só, agora a casa dos pais tem a casa da mãe e a casa do pai, então há separação aí, certo? Então porque como o pai e a mãe decidem seguir seu próprio caminho, eles vão morar em casas separadas, tá bom? 8. Na quinta estrofe, a autora refere-se à felicidade empregando duas expressões. Reescreva os dois adjetivos presentes nessas expressões. Vamos lá. Na quinta estrofe. 1, 2, 3, 4, 5. Felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica em novo casulo. Semente mágica. Então a felicidade é frágil e mágica, né? Como nós poderíamos reescrever aí? O que vocês escreveriam? Reescreva os dois adjetivos presentes nessas expressões, frágil e mágica, né? Frágil para transcrever, na verdade, né? Não reescrever, transcrever esses adjetivos que estão lá. Então, frágil e mágica. Frágil porque a felicidade, ela é frágil, ela é sensível, né? E mágica também, né? Uma semente mágica.
Então ela tem aí uma visão subjetiva, né? É a subjetividade dela em relação à felicidade. 9. Ainda na quinta estrofe, a autora diz que a felicidade sempre se recompõe. O que ela quis dizer? Pessoal, a nossa vida, ela não é feita só de alegria, só de felicidade, mas também não é só de tristeza. Então, muitas vezes, passa-se ali por um momento triste, um momento difícil, mas a felicidade se recompõe, ou seja, outros momentos felizes, outras questões alegres vão acontecer. Então, a felicidade, ela sempre se recompõe, certo? Então, o que ela quer dizer que mesmo depois de muita tristeza, sempre recuperamos a felicidade. Então, tudo é passageiro. Tanto a felicidade é passageira, como a tristeza também é, como os momentos difíceis. Então, tudo passa, né? Nós não vivemos, felizmente ou infelizmente, né? Nós não temos só momentos ruins, também não temos só momentos bons. Então, a felicidade, ela vai sendo construída aí sempre, tá bom? Reconstruída. 10. Do texto a seguir foram retiradas algumas palavras, artigos, substantivos e adjetivos. Olha, as 3 classes de palavras que nós trabalhamos: artigo, substantivo e adjetivo. Preencha as lacunas com as palavras mais adequadas, procurando dar sentido ao texto. Então vamos lá. Vocês vão colocar aqui as palavras que tem mais lógica e mais sentido, né? Mantendo aí o sentido do texto, sendo artigo, substantivo ou adjetivo, tá bom? Lembrando que essas palavrinhas que eu vou mencionar aqui para vocês são sugestões, né? Vocês podem colocar outras aí, desde que seja coerente e haja sentido no texto, tá bom? Mas é uma sugestão, o livro ainda reforça isso daqui, é possível encontrar outras respostas, não tem problema, tá bom? Vamos lá. O Aeroporto Internacional de Kansai. Aeroporto, o aeroporto, não é aeroporto. Aeroporto é uma palavrinha masculina, né? Então, o Aeroporto Internacional de Kansai, definido, né? Porque é um aeroporto específico, esse Internacional de Kansai. Na Baía de Osaka. Onde que está Osaka? Japão. E nós colocamos aqui o substantivo, né? O nome do país. É, na verdade, ilha artificial, uma ilha artificial, né? Artigo indefinido, no feminino. Ilha está no singular, uma também deve estar no singular. Construída no mar, devido à notória falta de espaço de que sofre o Japão. Então, como nós podemos observar aqui, algumas informações é necessário pesquisar, né? Para saber que a Baía de Osaka fica no Japão e que lá foi construído no mar, tá bom? Então é necessário aí dar uma pesquisadinha, tá bom? Mas nós estamos estudando agora pela internet, nada que seja tão complicado assim, tá bom? Então, o Japão, uma, mar, espaço e Japão novamente. São sugestões de respostas. Kansai é um prodígio de ousadia e alta tecnologia. Montado sobre gigantescos macacos hidráulicos, o aeroporto é resistente a terremotos. Aliás, suportou plenamente um dos mais fortes e recentes, o terremoto de Kobe, e teve apenas algumas vidraças quebradas. Aberto 24 horas por dia, ele foi inaugurado no dia 4 de setembro de 1994. Então, nós temos aqui novamente artigos, nós temos substantivos e também adjetivos, tá bom? Fica a escolha de vocês, desde que seja coerente com as informações e o sentido do texto. É um texto aqui de Fernando Menezes. Está no prazer de ler, tá bom? 11. Como vimos, para classificar uma palavra é preciso analisá-la num contexto. Lembra que o contexto é aquilo que cerca o texto, é a situação comunicativa. Isso porque, dependendo de como são usadas, elas podem mudar de classe. Então, uma palavra que aqui é um adjetivo pode se tornar um substantivo em outro contexto, tá bom? Então,
Então, há essa possibilidade, tá bom? É importante vocês entenderem isso. Então, dependendo como são usadas, elas podem mudar de classes. Pensando nisso, assinale a alternativa em que o artigo sublinhado qualifica o substantivo ao qual se refere, fazendo o papel de adjetivo. Então, nós veremos aqui em qual opção o artigo foi utilizado como adjetivo. E como nós vamos saber isso? Observando a função. O artigo, ele tem a função de definir ou indefinir, né? O substantivo utilizado anteriormente ele. Mas, se ele for utilizado para dar uma qualidade, para especificar o substantivo, qual classe de palavras que faz isso? O adjetivo, tá bom? Então, vamos observar aí este uso. Estes são os livros que eu queria. Você pode me emprestá-los? Estes são os livros. Está especificando, né? Delimitando ali, ó, um artigo definido. Os livros, no plural, está concordando com livros, que também está no plural, né? Masculino plural. Então, aqui é artigo. B. João é um profissional excelente. Ele é o professor. Quer dizer que ele é o professor. Está dando aí, ó, está dando uma qualidade a ele. Ele é o melhor professor. Tá bom? Então, aqui, nesse contexto, eu utilizo o artigo, mas ele funciona como adjetivo, porque a função dele ali é o que? Observe, qualificar o substantivo. Professor é o substantivo, quer dizer que ele é o melhor. Tá bom? Então, estou qualificando. Então, é a B, tá bom? É a que nós vamos marcar. Os demais são utilizados como artigos mesmo. Ó. O professor chegou, mas não vai fazer a prova. São muitos os problemas que o preocupam. Estou tentando fazer um pé de meia, quero comprar um carro. Tá bom? Então, aqui no B. 12. Agora que você completou as lacunas do texto, assinale a alternativa correta. É um texto narrativo? É um texto informativo? Esse texto não tem um assunto principal? O autor procurou defender suas opiniões sobre o aeroporto de Kansai? Ou letra E, é um texto em que há predomínio da linguagem informal? Pessoal, nós vimos aqui que é um texto que vai falar sobre o aeroporto internacional de Kansai, né? Vai dizer onde ele está, né? Vai dizer onde ele foi construído, vai falar ali sobre ele, trazer a questões ali que ele é um prodígio, a questão da tecnologia. Não há narrativa, não é uma narrativa, não está contando uma história, está falando sobre, está expondo informações sobre um lugar, sobre o aeroporto. Então, se eu exponho informações, ele é um texto expositivo e ele é um texto informativo, ele vem informar. Se ele vem informar, observe, ele é um texto informativo. Tá bom? Esse texto não tem um assunto principal? Tem sim, o aeroporto, está falando sobre ele. O autor procurou defender suas opiniões? Não, ele está apenas falando sobre. Ele não está dizendo ali se é bom, se é ruim. Não, ele não está argumentando. É um texto em que há predomínio da linguagem informal? Não, a linguagem formal, linguagem padrão. Não há ali utilização da informalidade. Lembra? Nós já vimos linguagem formal e informal. Então, é um texto formal e informativo. Letra B. 13. O terremoto de Kobe. Sobre esse trecho do texto, assinale a afirmativa correta. A palavra terremoto se classifica como adjetivo, o terremoto de Kobe. Não é adjetivo, é substantivo. O terremoto, observe ali o artigo definido antes dele, tá bom? Então, é um nome, né? O nome de um fenômeno, o terremoto. B. A palavra terremoto tem sentido definido? Observe aqui o não é um artigo definido, ele não vem para definir o substantivo a qual ele se refere, que no caso é terremoto, então sim, a palavra terremoto tem sentido definido, é a letra B, novamente. C. Não é possível saber ao certo qual é o terremoto de que fala o autor. Lógico que sim, ele está falando do terremoto de Kobe, então há sim a possibilidade ali, é possível sim saber especificamente qual é esse terremoto. A expressão de Kobe não se refere à palavra terremoto? Se refere sim, o terremoto de Kobe, ok?
A palavra terremoto não é um substantivo, é um substantivo, nós temos o artigo anterior antes dele, certo? E é um nome, o nome do fenômeno, o terremoto, tá bom? Então é um substantivo sim. 13, letra B também. 14. É comum a variação linguística do português brasileiro. Os falantes atribuem a marcação do plural apenas nos artigos, como as frases os meninos saiu agora. Então, ó, na variação linguística do nosso português brasileiro, é possível a questão da marcação do plural apenas nos artigos, ou seja, eu coloco o artigo como plural e o meu substantivo não. Por exemplo, os meninos saiu agora. É normal, os meninos chegou agora. As coisas chegaram. Então, nós colocamos aí as coisas chegou. Nós colocamos na informalidade, porque na formalidade não. Na informalidade, nós colocamos aí o plural apenas no artigo e não no substantivo. No entanto, sabemos que de acordo com a norma padrão, com que a gramática traz, sendo uma classe de palavras que acompanham os substantivos, os artigos precisam concordar em gênero e número com ele, realizando o fenômeno da concordância nominal. Lembra que nós já falamos da concordância nominal há pouco? A seguir, preencha as lacunas utilizando o artigo mais adequado e observando a concordância com os substantivos. Então, se o meu substantivo está no singular, o meu artigo tem que estar no singular. Se o meu substantivo está no plural, meu artigo tem que estar no plural. Se o meu substantivo está no feminino, o artigo no feminino, substantivo no masculino, o artigo no masculino. Então, deve haver essa relação de concordância, tá bom? E ela é observada a partir do substantivo. O substantivo está no singular, o artigo também, tá bom? Então, vamos lá. A. Estudantes. Estudantes está no plural, meu artigo é no plural. Os estudantes, tá bom? Os estudantes que alcançaram melhores. As melhores notas, vai concordar com notas. Melhores aqui é adjetivo. Deixa eu apagar aqui. Então, as melhores notas entrarão de férias. Então, observem que há aí a questão da concordância. B. O prefeito é um homem, ó. O prefeito é masculino e está no singular. Meu artigo masculino singular. É um homem honrado. Dentre os homens, ele é um homem honrado. Então, aqui é artigo indefinido. É no masculino. E comprometido com a população, afirmou o vice-prefeito da cidade, tá bom? Então, observamos aí a questão da concordância nominal. C. Músculo. Um músculo da minha perna está doendo. Então, um músculo da minha perna, não sei qual, é indefinido, está doendo. D. Um aluno entrou na sala durante o recreio. Um aluno, um qualquer, entrou na sala durante o recreio e deixou um sapo lá dentro. Não sabemos quem foi. Então, se não sabe quem foi, o artigo indefinido, né? Um aluno deixou um sapo lá dentro. As crianças, crianças, feminino plural, as feminino plural. Com síndrome de Down, como todas devem ser respeitadas. As crianças com síndrome de Down, como todas devem ser respeitadas. Questão 15. O filme Ela é o Cara, título no Brasil, conta a história de Viola, uma jogadora de futebol que não se conforma com a extinção do esporte em sua escola. Sua única chance de continuar jogando é assumir a vaga de seu irmão gêmeo, Sebastian, no time dele. Para isso, ela passa a se vestir de garoto e a andar com os meninos do time. O plano começa a dar certo, pois como boa jogadora, ela se destaca. No entanto, com o passar do tempo, se apaixona por um colega de equipe, Duke, e eles não podem ficar juntos enquanto ela ainda fingir ser Sebastian. Durante uma partida, tudo parece caminhar para que todos descubram que Sebastian, na verdade, é Viola, e isso acontece. Mas ao contrário do futebol, ela imagina
Ao contrário do que ela imagina, todos se impressionam por uma garota ter tantas habilidades assim no futebol, esporte visto ainda como masculino. Perceba que o título do filme contém um artigo definido que provoca um duplo sentido. Ela é o cara. Podemos entender que para os outros personagens, Viola é um garoto. 2. A expressão o cara nos permite entender que Viola é uma garota de destaque que pode realizar algo exclusivo, etc. Pessoal, então há aqui dois sentidos, duplo sentido. Ela é o cara. Nós utilizamos essa expressão muito quando uma pessoa é sensacional com alguma coisa, né? Nossa, ele é o cara. O Neymar é o cara, né? Aquela menina que como aqui no caso, né, foi feito aí essa expressão em relação a ela, né? Aquela menina é o cara, ou seja, tem um destaque, né? É alguém de destaque em alguma coisa. Então há esses dois sentidos, né? Primeiro, em relação a ela ser o cara, ela estar fantasiada de menino, e segundo, porque as pessoas ficaram impressionadas com as habilidades dela, tá bom? Então esses dois sentidos. Compreendendo bem a escolha do artigo definido nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta o mesmo uso do artigo. Então, aquele é o rapaz por quem Sandra se interessou na festa. Pessoal, o rapaz, né? Não há aqui o sentido de destaque, né? É apenas está definindo aí, né? O substantivo rapaz. Então, não. O perfume que ganhei de aniversário é o perfume. Observe, é o perfume, é o melhor, né? É o cara, como se fosse da questão aqui, né? Então é a questão B, novamente. Essa atividade, a maioria das opções são B. Se a gente não protestar, como o país irá mudar? Aqui artigo definido, apenas definindo aqui o sentido de país. Não vou com a cara dele. Aqui também está só definindo a cara dele. A família de Paula é também a minha, apenas definindo o sentido. Aquela que dá destaque aqui ao substantivo é o perfume. Aquele perfume que ganhei é o perfume. Lembra dos exemplos? É o show, tá bom? É a prova. Então, aí a questão do destaque. Terminamos a correção das nossas atividades, tá bom? Se vocês tiverem dúvida aí a respeito do artigo e qualquer outro conteúdo que nós estejamos aí estudando, vocês podem me procurar, tá bom? Se vocês ainda tiverem dificuldade também em relação ao e-mail, vocês podem me procurar, que eu procurarei ajudá-los na questão do e-mail, de como enviar o e-mail, tá bom? As atividades que vocês estão enviando estão sendo marcadas, tá bom? E ficam reservadas, guardadas ali direitinho no e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, vocês podem me procurar no plantão, tá bom? Que acontece aí nos dias das nossas aulas, nos horários já combinados, né? Das 9 às 11 da manhã, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham um resto de semana excelente, que vocês façam as atividades, estudem bastante, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês e até a próxima aula.